Então, no estudo da reta da parte 1, lembrando ali que nós vimos o que era uma equação da reta, né? Os tipos da equação, que tem a paramétrica, a reduzida, né? Ali a equação geral, a fundamental, e como que construímos a reta ali. Agora, no estudo da reta parte 2, nós vamos falar um pouquinho das posições relativas entre essas retas, certo? Com os pontos nós não tínhamos posições relativas. Já nas retas e nas circunferências, que será o próximo conteúdo, a gente possui a posição relativa entre elas, certo? E nesse caso aqui, nós vamos ver a posição relativa entre duas retas. Então, em um plano, duas retas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes, certo? Então, eu posso ter retas paralelas, retas coincidentes e retas concorrentes. Só que quando elas são concorrentes, ela pode ser dois tipos. As concorrentes, elas podem ser oblíquas ou perpendiculares, tá? Então, entre as retas concorrentes, aqui eu tenho dois tipos de retas concorrentes, que são as oblíquas e as perpendiculares. Então, nós vamos ver um pouquinho quando duas retas são paralelas, quando duas retas são coincidentes ou quando elas são concorrentes, tanto oblíquas ou perpendiculares. Então, aqui na imagem, a primeira imagem, ela traz duas retas, e essas duas retas são paralelas. Ó, essa reta S é paralela à reta S. O que são retas paralelas? É aquele dizer, né, comumzinho que as retas paralelas elas não se encontram. Aqui eu só tenho um segmento dessa reta. Lembre-se que a reta, né, ela não possui nem início e nem fim, né? Então aqui eu só tenho um pedaço da reta, um segmento de duas retas paralelas. E ela é paralela porque dessa reta aqui até aqui, ela possui a mesma distância em todos os pontos que eu juntar da reta S até a reta R. Então, essas duas retas aqui, elas possuem a mesma distância em todos os pontos. Então, elas são chamadas de paralelas. Elas não se cruzam, elas não se encontram, tá? Então, isso seriam duas retas paralelas. O que seriam duas retas concorrentes? Coincidentes, tá aqui. As concorrentes é depois. O que seriam duas retas coincidentes? São as retas que elas se cruzam no mesmo lugar. Ó. Aqui só tem um risco, mas pela imagem aqui está dizendo que a reta R é congruente à reta S. Ou seja, o que é congruentes? Que elas são iguais, certo? Elas são a mesma. Então, quando as duas retas são a mesma, nós chamamos de retas coincidentes, tá? E outra coisa, aqui, essas aqui que temos aqui são retas concorrentes. Aqui nós temos os dois tipos. A primeira é oblíqua, certo? Quando elas são oblíquas. Quando elas são oblíquas, para elas ser concorrentes, elas precisam se cruzar em um único ponto. Então, as retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum, certo? Então, por elas se cruzarem em um ponto em comum, em um único ponto, é só um ponto mesmo que elas têm em comum, elas são chamadas de concorrentes. Mas nesse caso, elas são oblíquas porque aqui o ângulo que forma entre essas retas aqui não é de 90 graus. Se ela não formar um ângulo de 90 graus, né, um ângulo de 91 graus ou de 89 graus, elas são concorrentes oblíquas. E quando elas formam exatamente um ângulo de 90 graus, como está aqui, elas são retas perpendiculares. Então, quando elas formam um ângulo de 90 graus no encontro delas, né, ó, na verdade, ela forma quatro ângulos. Ó. Aqui tem um ângulo, aqui também tem outro ângulo, e aqui tem outro ângulo. Os quatro ângulos formam 90 graus. Então, elas são perpendiculares e concorrentes. E quando os ângulos não formam 90 graus, elas são concorrentes e oblíquas. Tranquilo? Qualquer coisa, né, o mesmo esqueminha, só perguntar e falar. Então, essas são as diferenças entre a posição relativa entre elas. Então, nesse tópico, estudaremos as posições relativas entre duas retas, geometricamente e por meio de suas respectivas equações,
que aqui a gente está visualizando as retas, mas nós vamos estudar quando ela é coincidente, quando elas são paralelas ou quando elas são concorrentes a partir da equação geral da reta ou a partir da equação reduzida, depende do que o exercício trazer para nós. Né, que a gente pode lembrar aqui de uma equação reduzida, de uma equação fundamental, né, de uma equação paramétrica, né, eu consigo transformar a equação da reta numa equação geral, né, isolando todos os elementos por um lado só, e do outro lado nós teremos o segundo membro zero, né? Então vamos continuar aqui. Então, quando essas retas são paralelas. Então, duas retas são paralelas quando elas não possuem nenhum ponto em comum em toda a sua extensão. Ou seja, eu prolongo toda essa reta aqui e elas não vão se encontrar, elas não vão ter um ponto em comum. Então, nós chamamos essas duas retas de retas paralelas. Uma propriedade interessante sobre essas retas é que a distância entre elas sempre será a mesma, independente do ponto escolhido para medi-las. Foi o que eu falei anteriormente. Se eu pego um ponto aqui nessa reta, um ponto A, e vou pegar um outro ponto aqui, chamando B. Então, se eu for medir a distância entre essas duas retas, é a mesma se eu pegar um ponto C aqui e um ponto D aqui. Então, essa distância é a mesma dela do começo ao fim. Então, por isso que elas são paralelas. Também é uma propriedade interessante entre elas, como está dizendo aqui. Então, mas como que eu vou conseguir achar que essa reta é paralela a partir das suas equações? Então, quando a tangente do ângulo que forma o ângulo de inclinação dessa reta for igual à tangente do ângulo de inclinação da outra reta. Ou melhor dizendo, o que é o resultado da tangente? É o resultado do m. E quem que é o nosso m? É o coeficiente angular da reta. Então, quando o coeficiente angular da reta R for exatamente igual da reta S, nós dizemos que essas duas retas são paralelas. Beleza? Então vamos para o próximo. Quando as retas são coincidentes? Duas retas são coincidentes se pertencerem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Então, ó, aqui as duas retas estão uma sobre a outra, uma sobreposta na outra. Então, o ponto que eu pegar aqui é em comum com a reta que está embaixo da outra. O ponto que eu pegar aqui é em comum com a outra. E lembre-se, pela uma reta nós podemos colocar infinitos pontos. Né? Por uma reta passa-se infinitos pontos ali. Então, e quando elas vão ser coincidentes? Quando elas serem exatamente iguais. E para elas serem iguais, o valor do coeficiente angular de uma reta tem que ser exatamente igual ao do outro. E além do coeficiente angular da reta, o que tem que ser igual? O coeficiente linear. Lembra lá que a reta ela tem o tipo y igual a m de x mais n, aonde m é o coeficiente angular, né? E o n é o nosso coeficiente linear. Se esse número na frente do x for igual nas duas, e o número depois do x, o termo independente, que não tem x, não tem y, nada junto, for iguais, podemos dizer, né? Podemos afirmar até que essas duas retas são coincidentes. Tranquilo? Então, isso é quando duas retas são coincidentes. Retas concorrentes. Quando elas são concorrentes? Dadas as equações reduzidas da reta, que nós temos duas equações reduzidas, quando elas são reduzidas, quando elas são isoladas, né, em função de y, né? De um lado eu tenho y e do outro lado eu tenho todos os outros membros. Só retomando o que é uma equação reduzida que nós vimos anteriormente, na aula da semana passada. Elas serão concorrentes se tiverem coeficientes angulares diferentes. Então, quando elas tiverem os coeficientes angulares diferentes, elas são concorrentes. Então, agora que esse ângulo formado com esse ângulo
tem que ser diferentes, né? A tangente desse ângulo aqui é diferente com a tangente desse ângulo aqui. Então, são diferentes, elas são concorrentes. E, além disso, elas se cruzam somente em um único ponto. Olha que interessante. As retas que nós vimos lá anteriormente aqui, paralelas, não se cruzam em ponto nenhum. As retas coincidentes têm vários pontos, todos os pontos são em comum, ou seja, elas se cruzam em todos os pontos. E as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Tranquilo? Então, essa aqui é a reta concorrente oblíqua, né? Que é quando o M é diferente do MS, né? E o ângulo formado entre elas, nesse caso aqui, não forma 90 graus. 4 ângulos são ângulos diferentes de 90 graus. E, por fim, nós temos as retas perpendiculares. Quando elas são perpendiculares? Quando os 4 ângulos, que, a partir do ponto de encontro entre elas, formam 90 graus, certo? Além delas ser perpendiculares, o que elas precisam ser, além desses 4 ângulos formar 90 graus? Quando o coeficiente angular da reta R for igual a -1 dividido pelo coeficiente angular da reta S. Obrigado pelo lanche, amor. O pai tá trabalhando, depois o pai come, tá? Ou ainda, quando o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S for igual a -1. Exatamente -1. Beleza? Tudo susse? Agora eu vou fazer um lanche. Vocês querem também? Chegou na hora do recreio, né? Mas vamos lá. Então, um resuminho aqui das posições relativas entre as retas. Então, nesse resuminho aqui, o que nós temos aqui? Paralelas. O coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E os coeficientes lineares são diferentes. E elas são dessa maneira aqui. São paralelas. Retas coincidentes. Vamos pegar aqui embaixo. Quando elas são coincidentes? Quando tiver todos os pontos em comum e o coeficiente angular das duas retas for o mesmo, ou seja, iguais, e o coeficiente linear das duas retas for iguais. E as retas são concorrentes oblíquas, né? Quando o MR, né, o coeficiente angular da reta R, for diferente ao coeficiente angular da reta S. E os 4 ângulos formados a partir do ponto de encontro delas forem diferentes de 90 graus. E quando elas serão perpendiculares, quando o ponto que forma entre elas, os ângulos aqui são todos de 90 graus, e o M, o coeficiente angular de uma reta, é -1 dividido pelo coeficiente angular da outra. Ou melhor dizendo, de uma maneira mais simples de entender, quando eu multiplicar o coeficiente angular da reta R pelo coeficiente angular da reta S, eu preciso achar -1 nesse resultado aí. Tranquilo? Então vamos lá, vamos prosseguir ali. Determina a posição relativa das seguintes retas. O que nós temos nessa primeira reta aqui? Então temos uma equação geral e uma outra equação geral. Eu preciso primeiramente encontrar o coeficiente angular de cada uma e o coeficiente linear. Então, para eu calcular o coeficiente angular de cada uma, eu vou transformar elas numa equação reduzida. Então, vou pegar lá a primeira reta, vou chamar de R, x mais 6y mais 7 igual a 0. Vou isolar em função de y. Vou deixar 6y desse lado e vou jogar os outros para o outro lado. Vai vir -x
e o menos 7. O 0 simplesmente vai sumir porque não vai intervir em nada. Ele não é nada ali, só é uma igualdade ali para separar os dois membros. O 6, que está multiplicando o y, vai passar dividindo tanto o x quanto o 7. Isolei ela. Agora eu vou pegar a outra reta e vou chamar ela de S, essa aqui. 2x mais 4y menos 1 é igual a 0. Vou fazer do mesmo jeito. Vou isolar em função de y. Vai ficar 4y é igual. Vou jogar esse 2 para cá negativo, 2x. E o menos 1 vem para cá positivo. Agora eu vou pegar o 4, que estava multiplicando, e vou passar a dividir todos os lados. Todos os membros do outro lado, tá? Todos os termos aqui, quer dizer. Pronto, dividi. Agora eu sei que o coeficiente angular dessa reta é menos 1 sobre 6. Por que menos 1 sobre 6? Eu tenho 1 aqui na frente que não aparece. E como aqui é negativo, é menos. E está dividindo por 6. Então, o coeficiente angular é todos os números envolvidos que estão multiplicando, querendo não, o x. Tá? Porque aqui eu poderia deixar isso aqui dessa seguinte maneira, ó. Menos x sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 6 negativo que multiplica x. Então, a parte numérica que está multiplicando x é isso aqui. Isso aqui é o meu coeficiente angular, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Agora, aqui. O coeficiente linear é menos 7 sextos, né? Deixa eu só arrumar esse menos aqui mais para baixo. É menos 7 sextos. Que é 6. E aqui nós temos o m menos 2 quartos, que é a mesma coisa que menos 1 meio, simplificando, dividindo em cima por 2, embaixo por 2. E o linear é 1 quarto. Então aqui nós já percebemos que esses todos eles são diferentes. Então elas não são coincidentes, né? Não são coincidentes. E aqui também são diferentes. Elas podem ser o quê? O que elas podem ser? Quando, ó, aqui o M é diferente desse outro M aqui. Então, elas também não são paralelas, né? Se os M são iguais, elas são paralelas. E se o M e o N das duas são iguais, elas são coincidentes. Então, nenhuma dessas. Então, podemos afirmar que elas são concorrentes. Mas que tipo de concorrentes? Será que são somente concorrentes e perpendiculares? Ou são concorrentes e não perpendiculares? Ou, melhor dizendo, concorrentes oblíquas, né? Então, para isso, eu vou precisar fazer o quê? Verificar se o M do R, que é esse aqui, o R, né? Lembre que essa é R e essa é S que o professor chamou, vezes o M do S é igual a menos 1. Eu já não preciso aqui nem multiplicar. Por que, professor, que não precisa multiplicar nesse caso? Porque menos e menos, menos com menos numa multiplicação vai dar mais. Então, não vai dar menos 1. Se já o menos com menos já vai dar mais, eu não vou precisar nem multiplicar isso aqui. Então, eu já posso afirmar que essas retas são concorrentes e não perpendiculares. Alguma pergunta nesse exemplo? Não? Prosseguimos para o próximo? Aqui, vou pegar outra reta que também vou chamar de R, 2x menos y mais 2 é igual a 0. Vou isolar em função de y. Vou jogar o y que está negativo para o outro lado lá. Aqui vai sobrar 2x mais 2 igual a y. Pronto, isolei. Então eu sei que o m é 2
e o N é 2. M e N. Vou pegar a outra lá, vou chamar de S. 4x menos 2y mais 8. Vou jogar o menos 2 para lá também. Vai ficar 4x mais 8. O menos 2y vem para cá mais 2y. Agora, esse 2 que está multiplicando o y, vou passar dividindo tanto o 4 quanto o 8. Ele vai dividir todos os termos do outro lado. E vai ter o quê? 2x mais 8 divididos por 2 dá 4, né? Igual a y. Aqui nós temos que o m é 2 e o n é 4. Tranquilo? Tranquilo? Então, aqui, o que nós conseguimos perceber? Que o m é 2 e é igual ao outro, ó. Quando o m do r é igual ao m do s, o que essas retas são? Ou paralelas ou coincidentes. Para elas ser coincidentes, o n do r tem que ser igual ao n do s. 2 não é igual a 4, elas são diferentes. Então, se elas são diferentes, podemos dizer que essas retas são somente paralelas. Tranquilo? Dê um like lá no vídeo depois. Se inscreve no canal lá com o professor por no YouTube, não esqueça. Exemplo 2. Querem tentar fazer o exemplo 2? Eu dou uns minutinhos. Vamos ver se vai aparecer um sim ali. Não enxergo quase. Meu Deus, será que eu tô sozinho? Vou olhar quantos estamos. Opa, estamos em 8. Em 6. Tem o Adriano, a Kailane, a Letícia, o Lucas, a Maria Eduarda. Não querem tentar fazer aquele? Não? Não depende, continue. Ah, mas eu queria dar uma descansada e para comer o meu crepe que eu ganhei aqui, ó. 6, olha. Então vamos lá. As retas R, 3x mais 2y menos 1 igual a 0, e a reta S, menos 4x mais 6y menos 10 igual a 0, são paralelas, são coincidentes, são perpendiculares, que é a mesma coisa concorrentes e perpendiculares, né? Para ser perpendiculares, ela precisa ser concorrentes, ou são concorrentes e não perpendiculares, ou nenhuma das alternativas. Então, vamos começar lá. Vamos pegar a reta R. R é igual a 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Vamos isolar em função de y. Vai ficar 2y é igual a menos 3x que vem para cá. O menos 1 vem mais 1. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo aqui e também dividindo 1. Vou pegar a reta S. Menos 4x mais 6y menos 10 é igual a 0. 6y é igual. O menos 4x vem para cá, mais 4x. O menos 10 vem para cá, mais 10. Agora eu vou passar o 6 dividindo. Vai ficar 4x sobre 6 mais 10 sobre 6. Então, o que nós temos aqui? Aqui eu posso simplificar ainda, ó. Dividindo por 2 vai dar 2. Opa, passou o slide. Dividindo por 2 vai dar 2x sobre 3, né? Dividindo por 2 vai dar 5 sobre 3, né? Então, aqui nós temos que o m do S é 2/3, que é o número aqui da frente. E o n do S é 5/3. Então, aqui nós temos que o m do R é menos 3/2 e o n, quer dizer, do R é 1/2. Então, observando aqui, não tem nada igual. Então, elas não são paralelas e não são coincidentes, né? Não tem nada igual para nós. Então, elas são concorrentes.
Mas que tipo de concorrentes? Então, vamos pegar lá, para nós verificar o tipo de concorrentes, para ver se ela primeiramente é perpendicular, o que tem que acontecer? O M do R vezes o M do S tem que ser igual a menos 1. Menos com mais vai dar menos, ó, pode dar menos 1. Vamos fazer a prova. Então, menos 3 sobre 2 vezes 2 terços tem que ser igual a menos 1. Menos com mais dá menos. Fração, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. Tem que ser igual a menos 1. 6 divididos para 6 é 1. Como o menos na frente é menos 1. Então, menos 1 é igual a menos 1. Então, esse caso aqui, elas são perpendiculares. Então, a resposta correta, letra C. Fechou? Lá na provinha sobre essas e também sobre as outras, eu preciso de todos esses cálculos bonitinhos para vocês marcar as alternativas, tá? Nada de mandar a imagem de sofá lá, saber se aquilo era uma imagem de sofá, o que era uma imagem daquilo, né? Não sei do que tipo aquela imagem, mas me mandaram lá. E não é querer ser duro, né? Foi do terceiro ano, mas não vou dizer qual dos terceiros. Foi terceiro ano que me mandou aqui, ó. Então, vamos lá. Determine o exemplo 3. Determina o exemplo 3. Quer dizer, exemplo 3. Determina a equação geral da reta. Então, ele quer saber uma equação geral da reta. Então, qual que é o tipo da equação geral? AX mais BY mais C tem que ser igual a 0. Porém, que ela passe pelo um ponto. Então, vamos chamar um ponto aqui P1 e menos 3. Epa, bugou aqui o slide. Deixa eu voltar lá. Descartar, F5. Vamos lá. Exemplo 3. Determina a equação geral da reta que passa pelos pontos. Então, a equação geral AX mais BY mais C tem que ser igual a 0. Vamos pegar o ponto, chamar de P, nesse caso, 1 e 3, negativo. Lembrando que aqui é X e aqui é Y. Mas que tem que ser perpendicular a essa reta. Oxe, se fosse só para calcular uma equação geral normal, era mais fácil, mas agora tem que ser perpendicular. Então, vamos chamar aquela outra reta de S. 8x menos 2y mais 4 igual a 0. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso achar o coeficiente angular, o m. Então, vou isolar isso aqui em função de y. Vai ficar 8x mais 4, e esse y vou jogar para o outro lado positivo. O 2 está multiplicando, vou passar aqui embaixo, dividindo tanto o 8x quanto o 4. E aqui vai ficar só y. 8x divididos por 4 vai dar 4x. 4 divididos por 2 vai dar 2. Pronto, então aqui nós temos que o m da reta S é 4. Então, para elas ser perpendiculares, que onde elas são perpendiculares? Quando o m da reta S multiplicado pelo m da reta R é igual a menos 1. Ou seja, pelo coeficiente, né, a multiplicação dos coeficientes angulares resulta em menos 1. Então, da S é 4, vezes o m da R tem que ser igual a menos 1. Então, vou achar o coeficiente angular da reta R para mim jogar esse ponto aqui. Então, MR, 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, aqui eu sei que o coeficiente angular da reta R é o menos 1/4. Então, como que eu vou calcular a equação geral? Como que eu posso calcular a equação geral se eu só tenho o coeficiente angular e um ponto? Como que eu faço isso, professor? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a equação fundamental da reta, que o y menos o y do ponto A tem que ser igual ao coeficiente angular da reta, que multiplica o x menos o x do ponto A.
Nesse caso, eu tenho um ponto P, é a mesma coisa. Então, o y é menos 3. Já tem o menos da fórmula, então vai ficar menos 3 aqui, certo? O coeficiente angular, achamos ali que é menos 1/4, vezes o x. O x do A tem o menos aqui, o x do A é 1 lá, o x do P, na verdade. Então, menos com menos vai dar mais 3, menos 1 vezes x, menos x, divididos por 4. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Porém, também é dividido por 4. Pronto, eu tenho uma equação fundamental, mas eu quero a geral. O problema já pediu aqui, a equação geral. O que eu preciso fazer? Isolar todos os membros dessa reta para um lado só. Então, vou pegar isso aqui, vou jogar para lá, isso aqui também. E aqui vai ter zero. Então, o menos x, o menos x sobre 4, né, x quarto ali, vai vir para cá, positivo. O y vou manter, mais 3. O mais 1/4 vem para cá, menos 1/4, é igual a zero. Pronto. Mas aqui eu preciso terminar de resolver isso aqui. Então, x quarto mais y, vou somar esse número, na verdade, vou subtrair esse 3 da fração menos 1/4. Como que eu faço isso? Vou fazer aqui no cantinho. Então, 3 menos 1/4. Subtração entre um número e uma fração. Então, eu vou fazer o quê? Vou tirar o mínimo. Aqui embaixo tem um que não aparece. O mínimo entre 1 e 4 é 4. Ou eu posso usar o método da borboletinha, né? Multiplicar aqui com aqui, né? 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 4 dá 12, menos 1 vezes 1 dá 1. 12 menos 1 dá 11 sobre 4. Então, aqui eu vou ter mais 11 sobre 4 é igual a zero. Pronto. Que chatinho esse, né? Esse aqui nós achamos, né? Uma reta perpendicular àquela outra ali, passando por um ponto. Dessa aqui também tem no trabalho. Se tiverem dúvida depois, revejam o vídeo novamente. Se ainda continuarem com dúvida, dê um grito lá no WhatsApp, mas não muito alto. Podemos continuar? Eu não sei que hora que é. Ou já querem parar e deixamos esse para terminar a semana que vem? Vocês que escolhem aí. Vamos mais um pouquinho, então, já que vocês, quem cala consente. Vamos lá. Intersecção de retas. O que é intersecção? Quando que eu vou ter a intersecção entre retas? Quando elas se cruzarem em um único ponto. Aqui formou um ângulo de 90 graus, então os quadros são 90 graus. Então, quando elas se cruzam? Quando elas são concorrentes, certos? Então, elas podem ser concorrentes perpendiculares ou não perpendiculares, que são as oblíquas, né? Então, quando elas se cruzarem, nós temos a intersecção de retas, né? Elas se intersectam em um único ponto. E esse único ponto P aqui tem coordenada x e y, né? Lembra que aqui nós estamos no sistema plano cartesiano. Aqui ele tem um valor para y e aqui ele tem um valor para x. E essas coordenadas formam o ponto de intersecção. Então é isso que nós vamos ver agora. Não vou ler ali para não perder muito tempo. Depois, quiserem ler com calma, vocês pausam ali o vídeo e lê daí. Beleza? Então, o ponto de intersecção das retas R e S é... Ele quer saber qual é o ponto. Mas agora, como que eu vou resolver? Então, aqui eu tenho a reta R. X menos Y mais 1 é igual a zero. E eu tenho a reta S. 2x menos Y mais 3 é igual a zero. Meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver a partir de sistemas lineares, certo? Então, eu vou usar esse sistema aqui para eu resolver isso aqui. Então, vou usar um sistema para me resolver isso aqui.
Como que eu resolvo um sistema? Aqui eu tenho duas equações, tá? O sistema de primeiro grau, né? Todos, o expoente aqui é 1, com duas equações. Eu posso usar, vocês viram isso lá no 8º ano. No 7º ano, vocês viram de primeiro grau com uma incógnita. Com duas incógnitas, vocês viram no 8º. Eu posso resolver pelo método da substituição ou pelo método da soma, certo? Então, será que aqui eu vou resolver pelo método da substituição ou pelo método da soma? Tanto faz. O da soma, eu tenho que somar aqui e achar um pelo menos que dê 0. Se eu somar esse com esse não dá 0 e esse com esse não dá 0. Então, eu precisaria multiplicar aqui em cima por menos 1. Por quê, professor? Porque aqui eu ia menos 1 vezes menos y ia dar mais y. Quando eu somasse com esse, mais y menos 1y, ia dar 0. Ó, como que ia ficar pelo método da soma? Menos 1 vezes x. Menos x. Menos 1 vezes y. Mais y. Menos 1 vezes mais 1. Menos 1 é igual a 0. A parte de baixo eu vou repetir, porque senão eu vou perder a multiplicação. Agora eu posso somar aqui. Devo x e tenho 2x, sobra x. Tenho y e devo y, dá 0. Não vou pôr. Devo 1 e tenho 3, sobra 2. Como eu quero o valor do x, o x vale menos 2. Tranquilo? Não fizemos nada de errado aqui, né? Porque menos 2 é o x. Ah, então já achei a resposta. Ô, coisinha, ó. Sem graça. Já achei uma resposta aqui. Mas vamos continuar lá. Vamos achar o valor do y. Então, vou pegar a primeira reta lá. X menos y mais 1. No lugar do x, vou pôr menos 2. Então, vai ficar menos 2 menos y mais 1 é igual a 0. Devo 2 e pago 1, fico devendo 1 menos o y igual a 0. Jogo o y para o outro lado, nós temos o quê? Menos 1 é igual a y. Então, o y é menos 1. Então, menos 2 para x, menos 1 para y. Já achei a resposta, a letra C. Tranquilo? E se fosse pelo método da soma? O que nós ia precisar fazer se fosse pelo método da... Quer dizer, da soma eu fiz. Se fosse pelo método da substituição. Então, nós ia ter lá x menos y mais 1 é igual a 0. 2x menos y mais 3 é igual a 0. Pela substituição, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar ela em função de x, nesse caso. Vou pegar x igual a menos y, vem para cá, mais y, o mais 1 vem para cá, menos 1. E agora eu vou substituir na outra, por isso que é o método da substituição. Isolo uma e substituo na outra. Vou substituir nessa aqui. Então, no lugar do x nessa aqui, eu vou colocar y menos 1, que é o valor provisório de x. Então, 2 vezes y menos 1 menos y mais 3 é igual a 0. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos y mais 3 é igual a 0. Tenho 2y, né? Tenho 2 e devo 1, sobra y. Tenho 2, devo 2, quer dizer, e tenho 3, sobra 1 positivo, é igual a 0. Jogando o mais 1 para o outro lado, porque eu quero o valor do y, vai ter menos 1. Então, achei que o y vale menos 1. E eu volto aqui. No lugar do y, vou pôr menos 1 que está ali. Menos 1, devo 2. Então, achei que o ponto é menos 2 e menos 1. Era o que nós tínhamos visto anteriormente. Dá certo das duas maneiras, tá? Essa aqui eu vou fazer só de um método, tá? Então, essa aqui é um exemplo também para achar o ponto de intersecção.
2x menos y menos 4 é igual a 0. X mais 1 menos 2 é igual a 0. Essa eu vou direto pela soma. Por quê? Eu já vi que aqui vai dar 0. Ó. Então aqui vai dar 3x, aqui vai dar 0. Tenho devo 4 e devo 2, devo 6 é igual a 0. 3x é igual a 6. Passo o negativo para cá, positivo. O 3 está multiplicando o x, passa dividindo. Sei que o x dividido por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. Né? 3 vezes 2, 6. Então, o valor do x é 2. Ó, essa já não é. E essa já não é. Sobrou outras. Vamos lá. Agora eu vou substituir em qualquer uma dessas. Vou pegar essa segunda aqui, que eu não preciso multiplicar nada pelo x. X mais y menos 2 é igual a 0. Então, 2 é o lugar do x, que eu achei aqui, mais o y menos 2. Devo 2 e tenho 2, dá 0. Sobrou y igual a 0. Pronto. Então, o ponto é 2 e 0. Achei o valor do ponto de intersecção. 2 e 0. E aqui podia cortar fora porque é menos 2, né? Sobraria uma daquelas alternativas ali. Se errasse o sinal, poderia ter se confundido e chegaria numa resposta ali que não estaria certo. Ângulo, agora nós vamos ver o ângulo entre duas retas concorrentes. Esse ângulo, né, a gente pode achar esse ângulo aqui. Quando ele for 90 graus, né, vai ser mais fácil da gente verificar ele, certo? Então, aqui nós vamos achar quando elas são concorrentes e não perpendiculares. Isso aqui vale para quando elas não são 90 graus, então. Olha aqui. Como que nós vamos fazer? Da seguinte forma. Aqui ele trouxe toda uma demonstração para chegar nessa resposta, mas eu não vou detalhar ela para você. O que nos importa é essa fórmula aqui. O que nós precisamos fazer? Pegar o coeficiente angular da primeira reta, menos o da segunda reta, dividir por 1 mais a multiplicação desses coeficientes. O resultado que der, nós vamos ter em módulo. E quando a gente acha esse módulo, aqui vai ter um único número. Esse único número é o resultado da tangente do ângulo. Lembre-se que o ângulo é formado em graus, tá? Então, vamos dizer que aqui fosse 30 graus. Então, tangente de 30 graus ia dar o valor do ângulo. Então, aqui nós vamos ter um valor numérico. Nós precisamos achar o ângulo. Para achar o ângulo, a gente vai usar essa tabelinha trigonométrica aqui, ó. Se der o resultado da tangente 0,2867 aproximadamente, eu sei que esse ângulo entre as retas é de 1 grau. E assim por diante. Ó. Tem vários números aqui. Essa aqui é a nossa tabela trigonométrica. Ela vai de 1 a 89 graus. E depois tem a outra parte que vai de 91 a 180 graus, né? A 179, melhor dizendo. Então, que vai ser visto depois. Então, já vamos direto para o exemplo, para nós não perder muito tempo aqui. Então, ele quer saber aqui, determine o ângulo formado entre as retas. Aqui ele quer saber o ângulo. No exemplo 2, ele quer determine a tangente do ângulo. Então, ele quer a medida da tangente. Medido, não em graus. E quando ele quer o ângulo, ele quer em graus aqui. Então, tem essa diferença aqui. Então, isso que nós vamos ver agora, tá? Vamos pegar aqui, para fazer isso aqui, nós precisamos achar o coeficiente angular. Vou pegar a primeira reta, ó, ela já está na forma reduzida, ó. 3x mais 4, a segunda reta S também está na forma reduzida. Então, eu sei que o coeficiente angular aqui é 3. E o coeficiente angular aqui é menos 2. E 3 vezes menos 2 dá menos 6 e não dá menos 1. Por isso que elas não são perpendiculares, tá? Então, vamos usar a fórmula lá. Então, a fórmula é tangente do ângulo, que é m da reta 1 menos o m da reta 2, divididos por 1 mais m1 vezes o m2. Tudo isso em módulo.
para transformar ele positivo ali. Tá? Tangente de alfa, do ângulo, não é o alfa, esse aqui é o θ, então vai ser lá 3 menos 2, porque aqui tem um menos, aqui está menos, então vou pôr entre parênteses, 1 mais M1 vezes... Opa, que era para mim trocar já. Então aqui o M1 é 3 vezes o M2, que é menos 2, tudo isso em módulo. Tangente do ângulo vai ser 3 menos com menos mais dividido 1. Primeiro resolva a multiplicação aqui. Mais com menos, menos 3 vezes 2, 6. Tudo isso em módulo. A tangente desse ângulo vai dar 5 em cima. Tem 1 e devo 6. Fico devendo 5 em módulo. A tangente do ângulo alfa vai dar 5, mais com menos vai dar menos. 5 divididos por 5 dá menos 1. Mas é em módulo. Qual que é o objetivo do módulo? Transformar esse número negativo em positivo. Então vai dar tangente de 1. Tá? O 1 é a medida da tangente. Então vou voltar lá na tabelinha aqui, ó. 1 é medida. Opa. Então, 1 grau, deu 1 a medida. Então, vamos ver onde que deu 1 aqui. Ó, exatamente 1 aqui, ó. Então, o ângulo formado entre aquelas retas é de 45 graus. Então, vamos responder lá. Que o ângulo vale 45 graus. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Aqui ele quer saber a tangente. Então, aqui a gente vai calcular até aqui, que eu achei o valor da tangente, tá? Não precisa eu achar o ângulo. Mas depois nós vamos ver lá na tabela, só para vocês verificarem. Então, aqui nós temos x menos 2y menos 6 igual a 0. E o outro y igual a 1 menos x. Aqui está reduzida, então eu sei que o m está na frente do x. Nesse caso aqui, o menos 1 que não aparece. Lembre-se, quando não aparece é 1, pois tem um menos, é menos 1. Aqui eu vou ter que isolar, né? Então vai ficar como aqui? Aqui eu vou isolar em função de y, vai ficar x menos 6, o menos 2y vou jogar para cá, positivo. O 2 está multiplicando, vai passar a dividir o x e vai passar a dividir o 6. Não precisa eu de fazer essa divisão agora, porque eu só quero saber o m. E eu sei que o m está aqui, ó. É 1 que não aparece. 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Vou usar ele decimal para não dar muito servicinho para nós dividir lá. Então vamos usar a fórmula lá. Tangente do ângulo é igual ao módulo do M1 menos o M2 divididos por 1 mais o M1 vezes o M2. Tranquilo? Tudo vivo aí ainda? Então a tangente do ângulo vai ser 0,5 menos 1. Chamei esse de 1 porque é a primeira que veio na frente, e esse do 2, como é menos, tem que pôr dentro do parênteses ali. 1 mais 0,5 vezes o menos 1. Então, a tangente do ângulo vai ser o quê? Menos com menos aqui vai virar mais. Tenho 0,5 mais 1 inteiro. Aqui eu tenho, repito, 1 mais. Aqui mais com menos vai virar menos. Então, aqui eu não vou repetir esse mais. Hoje eu vou pôr menos direto. Vai dar menos. 1 vezes 0,5 é 0,5, pois o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, assim por diante. Né? Então, 0,5. Tangente do ângulo vai ser, tenho 50 centavos, vamos dizer assim, e mais 1 real, tenho 1,5, 1,50. Tenho 1 real e devo 50, sobra 50 centavos. Tem uma divisão entre dois números decimais. Então, eu posso dividir
eliminando as vírgulas. Para eu eliminar a vírgula, eu tenho que ver se o número de cima tem a mesma quantidade de casa decimal que o número de baixo. Nesse caso tem, então basta eu só esquecer a vírgula, vai ficar 15 sobre 5, ou 0,5, mas é a mesma coisa que 5. Se tivesse quantidades diferentes, vamos dizer que aqui eu tivesse um 2, aqui eu precisaria pôr um 0 para dar continuidade, para ter a mesma casa decimal, para nós estar esquecendo da vírgula, tá? Isso aqui é conteúdinho também lá do 7º ano, só para relembrar vocês que vocês são 10, aí vocês sabem tudo. Então, 15 divididos por 5 vai dar 3. Então, a medida é 3. Vamos ver o ângulo só por curiosidade. Ele quer só a medida, né? A tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo é 3. Vamos ver quanto vale esse ângulo em grau. Deu 3. Vamos olhar lá na tabelinha e achar o 3. Aqui deu 1 e pouco, 4, 3. Não tem exatamente o 3, ó. Tem 2,90 e 3,07. Está entre 71 e 72. Mas vocês podem calcular na calculadora de vocês. Se for desse modelo do professor aqui, basta vocês apertar Shift e achar a tangente e apertar 3 e apertar o igual. E vai dar lá que o ângulo é formado por 71,5 graus e um monte de quebradinho. Então, esse ângulo aqui, como ele está entre aqueles lá, vou dizer que ele é aproximadamente 71,05 graus. Tranquilo? E o último tópico. Já digo que é o último porque é verdade, tá, pessoal? Esse é o último mesmo. E daí nós fechemos reta. Terminou a prova lá. Maceta mais 10 pontinhos, com mais 15 do outro, que eu tenho certeza que vocês tiraram. Fechou as primeiras 25, não vão precisar nem de recuperação, acredito eu. Vocês são, ó, show de bola. E já vamos para a circunferência, tá? Não esqueça de fazer todas as atividades que estão caindo lá de cônicas, que no final eu vou pegar elas e vai valer 20 pontos ou 10 pontos, se eu não me engano. Aqui numa turma eu fiz 10, numa turma eu fiz 20. Só tem uma diferencinha ali. Agora, lembram que nós tínhamos estudado distância entre pontos? Pois não. Também tem distância do ponto e a reta. Certo? E a partir dessa distância do ponto à reta, eu também às vezes posso calcular a distância entre duas retas, quando elas são paralelas, né? Fica também interessante calcular ali. Então vamos ver. Como que eu vou calcular a distância do ponto e a reta? Eu vou usar essa fórmula aqui. E ela vai ser calculada da seguinte maneira. Vou pegar o A, que é o coeficiente que está na frente do x, vezes o x do ponto, mais o b, que está na frente do y, o valor numérico, vezes o y do ponto, mais o termo independente sozinho quando aparecer, que é o c. Tudo isso é dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, que é o número que está na frente do x elevado ao quadrado, mais o b, que está na frente do y, elevado ao quadrado. Tá? Entre módulos, porque esse aqui dá negativo, lembre-se que a distância é positiva. Tá? Tem como você andar menos 1 quilômetro? Um engraçadinho aí vai me dizer assim, engata a ré do carro e vai. Né? Mas consideramos sempre a distância positiva que nós deslocamos, né? Então vamos ver aqui essa distância entre esse ponto e essa reta. Então vou pegar a reta de cara lá, x mais 2y menos 1 igual a 0. O A está na frente do x, não aparece, é 1. O B está na frente do y, aparece lá e é 2 positivo. E o C é o que está sozinho, menos 1. O ponto A é 2 e 2. O x é 2 e o y é 2. Então, vou usar a fórmula. Distância do ponto à reta. Como que vai ficar lá? É A que multiplica o x do ponto, mais o y que multiplica o y do ponto, mais o c. Tudo isso dividido
pela raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado em módulo. Olhando assim parece um monstro, mas é bem facinho. Isso aqui a gente faz se divertindo, a distância do ponto P à reta. Então o A é 1. 1 vezes o x do ponto. O x do ponto é 2. Mais o y é 2. O y do ponto é 2. O C é menos 1. Dividido por quem? Pelo A, que é 2 ao quadrado. Opa, errei. O A é 1. O A é 1 ao quadrado mais o B, que é 2. Eu já estava olhando direto no B. Raiz quadrada aqui, né? Distância do ponto e a reta. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 20. Não, é 4, né? Mais com menos, menos. Dentro da raiz, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado. Em módulo. Então, vamos passar aqui em cima isso aqui. A distância do ponto e a reta. Tenho 2 mais 4. Tenho 6. Porém, sou pobre e estou devendo 1. Sobra 5. Dividido. 1 mais 4, 5. Então, raiz de 5. Em módulo. Ali, como já é tudo positivo, eu já posso esquecer o módulo, né? Que vai dar positivo. 5 divididos por raiz de 5. Ah, se você quiser um valor, se na prova, lá na avaliação tiver de marcar, você pega 5 e divide pela raiz de 5, que vai dar 2,23 e sim vai, aproximadamente. Mas nesse caso, eu não vou querer dessa maneira. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Aqui eu vou ter que racionalizar. Vou pegar 5, dividir por raiz de 5. Como que eu racionalizo? Tiro a divisão de baixo, a raiz que está embaixo. Como que eu vou fazer isso, professor, nesse caso? Vou multiplicar em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Isso aqui nós vimos no 9º ano, tá? Vocês viram com o professor de vocês. Na verdade, eu não era, né? Então, vai ficar lá 5 vezes 1, 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que 5 vezes 5, tá? Então, a distância do ponto R vai ser o quê? 5 raiz de 5 dividido pela raiz quadrada de 25. Mas, professor, você não vai tirar a raiz... Você não disse que ia tirar a raiz de baixo? Eu vou tirar a raiz de baixo. Como que eu vou tirar essa raiz de baixo? Porque agora eu tenho a raiz quadrada de 25 e é exata. Qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada. Vou apagar tudo isso aqui porque já está ruim. Então, ali deu. A distância do ponto R, a raiz quadrada deu 5, raiz de 5, divididos pela raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é exatamente 5. 5 divididos por 5 dá 1. 1 vezes raiz de 5. Sei que a distância do ponto à reta é raiz de 5 unidade de comprimento. Pronto. Achei a resposta mais bonitinha agora. Não ficou aquela raiz embaixo, porque vocês são fera na matemática, né? Vocês sabem que não posso ter raiz lá no denominador, né? Eu preciso tirar aquela raiz. Nesse caso, eu preciso racionalizar ali. O último, eu já estou cansado, mas vamos lá. Determine a distância entre as retas R, 12x menos 5y menos 2 igual a 0, e a reta S, 12x menos 5y mais 24 igual a 0. Então, ele quer saber a distância entre essas retas. Mas ele afirmou que elas são paralelas. Então, essas retas, elas sempre têm a mesma distância. Então, eu posso escolher um ponto dessa reta e jogar naquela outra reta. Mas, professor, como que você vai achar esse ponto? Vou pegar essa reta aqui. Vamos dizer, o ponto é formado por x e y, correto? Então, vamos dizer que o x eu vou achar.
e vou chamar o y de 0. Tá? Vamos dizer que o y é 0. Então, aqui vai dar zerado. Ó. Vou ter lá 12x menos 5 vezes 0 mais 24 é igual a 0. Isso aqui vai zerar. Vou ter 12x mais 24. Eu quero o valor do x. O 24 está somando, passa diminuindo. Agora o 12 está multiplicando. Vou passar dividindo. Vai dar menos. 24 divididos por 12, menos 2. Então, eu sei que o x é menos 2. Então, eu achei um ponto que passa nessa reta. Então, como eu sei um ponto, agora eu vou ter que calcular a distância entre esse ponto e essa reta. E vai dar certo o nosso esqueminha. O A aqui vale 12, o B vale menos 5 e o C vale menos 2. A distância do ponto à reta vai ser o quê? O A vezes o x do A mais o y vezes o y do A mais o C dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo em módulo. Então, vamos lá. A distância do ponto à reta, o A vale 12, o x, menos 2, tá ali já, menos 2, tá aqui, ó. Mais o y vale menos 5, vou pôr entre parênteses, vezes o B vale menos 5, quer dizer, vezes o outro ali que é 0, que o x é 0, o y é 0, mais o C que vale menos 2. O A vale 12 ao quadrado. Mais o B, que é menos 5 ao quadrado. Vou aumentar essa raiz aqui. Então, a distância do ponto à reta, aí aqui é em módulo. 12 vezes menos 2 vai dar menos 24. Aqui vai zerar. 5 vezes 0 é 0. Mais com menos vai dar menos 2. 12 vezes 12, 144. 5 vezes 5, 25. Menos com menos na multiplicação, mais. Então, vai dar mais 25. E aqui vai estar dentro da raiz. Tudo isso em módulo. Vou igual aqui. Devo 24 e estou devendo 2, vou dever 26. 144 mais 25 dá 169. Raiz quadrada de 169 é 13 positivo. 26 divididos por 13 vai dar exatamente 2. Menos, tirando do módulo vira mais, então vai dar mais 2. Mais 2 o quê? Unidades de comprimento. Então, a distância desse ponto a essa reta é exatamente 2 unidades de comprimento. Beleza? Então, com isso, nós encerramos o nosso conteúdo. Deixa eu pôr se carregar, senão vai desligar. De retas, finalizamos aí nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal, inscreva-se lá no canal se você não é inscrito e dê um like lá também no vídeo quando for fazer as atividades lá, pessoal.